Boa tarde. Dando seguimento aqui ao nosso curso de Excel, nós vamos dar continuidade aqui com as funções de pesquisa. O que faz as funções de pesquisa? Elas simplesmente vão dentro da sua planilha e vai localizar uma informação para que você possa trabalhar com essa informação da maneira que você achar melhor. Existem várias funções de pesquisas e aí você vai ter que se adaptar a qual função de pesquisa vai te auxiliar dentro da sua tarefa. Então, nas aulas anteriores, eu expliquei para vocês como que funciona de forma individual duas funções de pesquisa super importante aí na rotina de trabalho de qualquer empresa. Então, a primeira que a gente aprendeu aí foi a função CORRESP. A função CORRESP ela vai encontrar a posição de um item dentro da planilha. Essa foi a primeira função de pesquisa que eu ensinei para vocês aqui dentro dessas aulas. E aí, se você não assistiu às aulas, eu vou colocar aqui no card, na parte superior, para que você reveja como que nós podemos trabalhar com a função CORRESP de forma individualizada. Lembrando que a função CORRESP ela é uma função que necessita de outra para funcionar de forma automatizada. Ela sozinha, ela não tem função nenhuma, ela é uma função que necessita de outra para poder funcionar e deixar a nossa planilha de uma forma mais automatizada. E junto com a função CORRESP, nós temos também a função DESLOC. A função DESLOC, ele possibilita a busca de dados baseado em dois critérios de análise. Então, se você não assistiu essa aula do DESLOC, vou colocar aqui na parte superior o card para você poder assistir essa aula. Por quê? A função também é auxiliar. Ela não funciona sozinha. Sozinha ela não tem função nenhuma. Eu preciso unir ela com outra função para poder automatizar o meu trabalho dentro do Excel. Então, para essa função de pesquisa hoje funcionar, nós vamos utilizar a função CORRESP. Deixa eu mudar aqui a cor. E junto com a função CORRESP, nós vamos usar também a função DESLOC. Aí sim a minha planilha vai ficar automatizada e ela ficando automatizada vai facilitar muito o nosso trabalho dentro da empresa. Então hoje a gente vai fazer a mistura dessas duas funções e vamos perceber o que ela pode agilizar no nosso trabalho dentro do Excel. Vamos lá? Estou aqui no Excel. Eu tenho uma planilha que eu construí aqui, vendas primeiro trimestre. Se você quiser essa planilha para poder utilizar, manda um e-mail para profdjalmainfo@gmail.com que eu mando essa planilha para vocês poderem treinar, praticar aí na casa de vocês. Pode mandar aí, eu encaminho para vocês, mas eu vou pedir, por favor, dá uma ajuda para o canal. Se você pedir essa planilha para você poder trabalhar aí, treinar, curte a nossa página, comente, compartilha, para poder ajudar. Olha só, fiquei aqui algumas horas montando essa planilha aqui para vocês terem uma fonte de estudo. Não custa nada, dá um clique no curtir,
comentar, pode até xingar, pode falar mal das aulas que eu vou tentar melhorar. Compartilhe aí com as pessoas que trabalham com você, que tem dificuldade no Excel. Olha, entra lá no canal do professor Djalma, tem umas coisas interessantes lá que a gente pode usar dentro do nosso trabalho. Manda uma sugestão de planilha que você gostaria de fazer e está com dificuldade. Estou aqui para ajudar vocês de forma gratuita, para poder ajudar aí o maior número de pessoas possíveis, porque trabalhar com informática todo mundo vai precisar em algum momento, né? E dinheiro tá tão difícil, né? Às vezes a pessoa não tem condições de pagar um curso porque é um pai de família, já não recebe tão bem. Olha aí, um curso totalmente gratuito. Então ajuda aí o canal. Então dentro dessa planilha, olha lá, eu digitei todos os dados, que é o primeiro processo que todos devem fazer. Vou aumentar aqui o zoom, olha só. Depois que eu digitei a minha planilha, com todos os dados que eu quero trabalhar, o que eu preciso? Eu preciso fazer a formatação da minha planilha. O que é a formatação? É você mudar visualmente a planilha para ela ficar com uma visualização mais interessante, mais atrativa, porque aí os seus olhos, geralmente, ele vai falar assim, nossa, uau, que planilha bonita. Então digita os dados primeiro, ó, vendas primeiro trimestre, produto, o mês, os produtos da nossa loja, a quantidade que foi vendida dentro dos meses. Olha só, tem aqui uma média, tenho aqui um total, eu tenho uma área de pesquisa. Então agora a gente vai fazer essa formatação. Então eu vou começar a formatação aqui pelo título. Eu vou clicar aqui em vendas primeiro trimestre e vou arrastar até a última coluna, que é a média. Olha só. Fez esse processo de selecionar da primeira coluna até a última coluna de trabalho, isso aqui já é outra área, tá bom, pessoal? Que é a área de pesquisa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, dentro da minha guia alinhamento, dentro do meu grupo alinhamento, e dentro do meu grupo de alinhamento, pessoal, eu vou clicar neste botão aqui, ó, que são as configurações avançadas do alinhamento. Então, eu vou dar um clique aqui em cima dele, vai me abrir essa janela, e aqui dentro desta janela, aonde nós temos a opção horizontal, que está geral, eu vou clicar na setinha e vou colocar aqui, ó, centralizar seleção, para que ele pegar esse título e colocar no meio da minha seleção. Vou dar um OK. Agora, eu vou vir aqui dentro do meu grupo fonte, que é o tipo da letra, eu vou mudar a letra que ele está usando, vou mudar o tamanho, vou colocar o negrito, vou colocar uma borda, vou mudar a cor da célula, que por padrão ele é branca, e vou mudar a cor da letra, que por padrão ela é preta. Então eu vou vir aqui dentro do grupo fonte e vou fazer todas essas alterações. Então eu vou vir aqui onde está calibre. Eu gosto de uma fonte chamada Trebuchet MS. Vou aumentar o tamanho aqui, vou colocar 18. Vou ligar o negrito para dar um destaque. Vou vir no botão todas as bordas e vou colocar bordas externas espessas para ela ficar mais grossa. Vou vir aqui no balde, vou escolher uma cor. Vou escolher aqui um azul. Vou vir aqui na cor da letra e vou colocar um branco. Olha só. Agora eu vou vir aqui, ó, para o meu cabeçalho. E aqui no meu cabeçalho eu tenho lá o produto que vem aqui embaixo, o mês que vem aqui do lado. E eu só digitei janeiro. Por quê? Porque quando a gente trabalha com os meses do ano, eu não preciso digitar todos os meses do ano. Eu digito o primeiro que eu quero que apareça. No meu caso eu coloquei janeiro. Vou vir aqui no quadradinho do auto preenchimento. Vou clicar, segurar e vou arrastar até ele chegar aqui na última coluna para ele colocar março. Isso vai evitar de você ficar perdendo tempo digitando. Então, nós temos esse recurso que é o auto-preenchimento. Então, eu vou clicar aqui em produto, vou arrastar até chegar em média. Vou vir aqui dentro do meu grupo alinhamento, que é a posição que eu quero deles, e eu vou clicar nesse botão aqui, ó, centralizar, para ele ficar
no meio. Já colocou aqui no meio. Agora eu vou vir aqui, ó, dentro do grupo fonte, vou fazer o mesmo processo. Vou escolher o tipo da letra, não vou escolher o tamanho, vou deixar o tamanho padrão, vou colocar negrito, vou mudar a borda, vou mudar a cor do preenchimento e vou mudar a cor da letra. Então vamos lá, vou clicar aqui, vou pegar o trebuchet para manter um padrão, que é o MS, pronto. Vou vir aqui, vou colocar negrito, vou clicar aqui no botão da borda e vou colocar todas as bordas para ele poder fechar aqui dentro, ó. Vou clicar na cor, eu estou usando esse azul, eu vou pegar um azul mais claro para poder gerar um contraste e vou mudar a cor da letra para branco. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um clique fora e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho das colunas. Ó, o fevereiro está muito... Isto. Olha lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nos produtos, geladeira, vou descer até o total e vou arrastar até chegar em média. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar no botão todas as bordas. Para que todas as bordas? Para ele fazer a divisão corretamente de cada um dos itens. Então, vou clicar aqui, vou pegar todas as bordas, pronto. Vou dar um clique fora. Uma coisa que me incomoda muito, mas aí é uma viadagem minha, é o seguinte. Quando a gente digita um número dentro do Excel, ele, por padrão, ele alinha esse número do lado direito da célula. E aí, fica me sobrando esse espaço aqui, ó. Isso é uma coisa que me incomoda. Uma viadagem minha, mas eu sempre gosto de alterar isso aqui. Então, eu vou clicar no primeiro valor, vou arrastar até média e vou descer até chegar no total. Vou pegar todo esse grupo que só estou trabalhando com os dados de número. Vou vir aqui dentro do meu grupo alinhamento e vou clicar no botão centralizar. Vou clicar aqui no centralizar, vou dar um clique fora, eu acho que fica muito mais interessante. Agora eu vou vir aqui, ó, no total. Vou clicar no total, vou segurar e arrastar. E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui dentro do meu grupo fonte. Vou colocar um tipo de letra. Vou colocar negrito. Vou colocar uma cor ao fundo e vou colocar uma cor para a letra. Então, vou vir aqui, vou colocar o trebuchet MS, vou colocar negrito, vou colocar uma cor para ele. Então, vou vir aqui, vou pegar o mais escuro, pronto. Vou clicar aqui na cor da letra e vou colocar um branco. Olha lá, já dá uma aparência totalmente diferente. Agora eu vou vir para essa área aqui, ó, que é a área de pesquisa. Só que nessa área de pesquisa, eu vou fazer num processo muito mais rápido. Por exemplo, ó, esse título aqui, ó, área de pesquisa. Eu quero que ele fique semelhante a esse título aqui, ó, já que ele está na mesma linha. Como que eu vou fazer esse processo? Eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar vendas primeiro trimestre. Vou vir aqui dentro do meu grupo área de transferência e dentro da minha área de transferência eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que é o pincel de formatação. Ele vai copiar a formatação que eu selecionei, que é essa formatação aqui, e eu posso aplicar essa formatação em qualquer lugar. Então eu vou clicar aqui no pincel. Vou vir aqui em cima de área de pesquisa, vou clicar, segurar e vou arrastar até a coluna I, para pegar aqui, ó. Ele já fez. O tamanho da letra ficou muito grande, porque o texto é pequeno. Então eu vou vir aqui, ó, dentro do grupo fonte. Eu não vou ficar clicando aqui para descobrir um número. Eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, que é esse A com a setinha para baixo, que ele vai diminuindo em pontos o tamanho do meu texto.
que é muito mais rápido. Senão eu coloco 10, não ficou legal. Eu coloco 12, não ficou legal. Então, cada vez que eu clico aqui, eu consigo enxergar se está ficando bom ou não. Eu vou clicar aqui, ó. Área de pesquisa. Tamanho 12 ficou legal. Vou dar um clique fora. Só vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto, área de pesquisa. Agora, eu vou clicar aqui em produto. Vou arrastar até chegar aqui embaixo. Vou vir aqui no botão bordas e vou colocar todas as bordas, que vai ser a minha área de pesquisa. Primeira coisa que nós precisamos fazer, depois que a gente fez toda a formatação, vou até diminuir aqui o tamanho de uma coluna para outra para se aproximar mais aí. Olha só. Então eu tenho aqui dentro da minha planilha, eu tenho aqui as vendas que eu fiz em janeiro, as vendas que eu fiz em fevereiro e as vendas que eu fiz em março. Então a primeira coisa que eu preciso saber é quanto que eu vendi de produtos no mês de janeiro. Está aqui embaixo, ó, o total. Aqui dentro do total, eu vou aplicar uma função. O que é a função? É uma maneira mais rápida de você poder utilizar um cálculo dentro do Excel. A gente chama isso de função. Esta função que nós vamos utilizar é uma das funções mais importantes que nós temos dentro do Excel e talvez a mais utilizada, que é a função soma. Então eu quero somar todas as minhas vendas que eu fiz no mês de janeiro. Então eu vou clicar aqui e vou digitar igual soma e eu tenho que abrir o parênteses. Quando eu digito igual soma e abro parênteses, nós vamos ter aqui, ó, o que ele chama de argumentos. O que são esses argumentos? Eu preciso fornecer para ele essas informações aqui. O primeiro número que ele vai somar, o segundo número que ele vai somar, e se eu tiver mais números para poder somar, eu tenho que colocar esses números também, que ele deve somar. O que eu tenho que fazer aqui? Clicar no primeiro número, que é 1234, segurar e arrastar até chegar a 1234. E aí, ele vai colocar todas essas informações dentro de uma cor azul, com essas formiguinhas andando em volta, para que eu tenha certeza que realmente é isso que eu quero somar. E aí eu vou dar um Enter. Olha lá. No mês de janeiro, eu vendi 24.564 produtos. Professor, eu preciso fazer um por um? Não. Vocês, quando descobrem qualquer resultado, vocês podem vir aqui, ó, nesse quadradinho verde, que é o autopreenchimento. Ele já entendeu a função soma, ele já entendeu de onde que você vai pegar esses valores e você só precisa usar o autopreenchimento para ele fazer esse processo. Então eu vou clicar aqui, vou segurar, ó, e vou arrastar até chegar lá em média. Olha lá. Ó. Então em janeiro eu vendi 24 mil, em fevereiro 27 mil e em março eu vendi 15 mil. Outra função importante dentro do Excel, pessoal, é a função média. Para que você tenha uma estatística de quanto que você vende mensalmente de cada produto. E isso é interessante para quê? Para quando você tiver que comprar mais produtos para sua empresa, para ela poder revender, você sabe em média quanto que você precisa comprar todo mês para você poder manter aquele produto na sua empresa. Então é outra função importante que nós precisamos conhecer o seu funcionamento. Então eu vou dar um clique aqui, eu quero saber a média de vendas da geladeira. Então eu vou clicar aqui e vou digitar igual média e vou abrir o parênteses. Então toda função começa com sinal de igual, o nome da função, e se a função tiver acento, coloca o acento. Aí vem a parte dos argumentos. O que eu preciso fornecer? Eu preciso fornecer o número 1, eu preciso fornecer o número 2, e aí vem as reticências que eu preciso fornecer todos os números a qual eu quero calcular a média. Então eu vou clicar aqui, ó,
nos valores de janeiro e vou arrastar até chegar nos valores de março. Aí vocês podem perceber que ele fica azul. Ele ficando azul é uma maneira de você identificar se realmente você está pegando os valores corretos. Vou dar um Enter, ó. Em média, eu vendo 2.600 geladeiras por mês. Então eu tenho que passar isso para o departamento de compras, para toda vez que o departamento de compras for comprar a geladeira para revender, ela tem que comprar ali entre 2.500 e 2.000 geladeiras por mês, que é quanto que eu estou vendendo ali em média. Preciso fazer os outros? Não. Vou clicar em cima do resultado, vou vir no quadradinho do auto-preenchimento para poder agilizar o nosso trabalho. Vou clicar, segurar e vou arrastar até chegar na cama de solteiro. Ó. Olha só. O que acontece quando nós trabalhamos com a função média? Quando a gente trabalha com a função média, nós podemos ter aqui o que a gente chama de uma dízima periódica, que ele coloca aqui vírgula e coloca o número quebrado para nós. Geralmente isso não é interessante. Por quê? Porque os produtos que nós vendemos são produtos que nós chamamos de inteiro. Por exemplo, aqui o fogão. O fogão eu vendo em média 4.043. Eu não vendo só 67% de um fogão, eu vendo ele inteiro. Então eu não posso deixar vírgula 67, eu tenho que fazer o que nós chamamos de arredondamento, para ele colocar o número inteiro. Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar aqui os valores da média, pegar todos do primeiro até o último. Vou vir aqui na parte superior, dentro do grupo número, e dentro do grupo número eu tenho esta ferramenta, que é diminuir casas decimais. Cada vez que eu der um clique nesse botão para ele diminuir as casas decimais, ele vai fazer um arredondamento do meu número dentro da planilha. Então, olha só, vou dar um clique, reduziu para uma casa decimal. Vou dar mais um clique para uma casa decimal. Então, isso é muito comum acontecer quando eu estou trabalhando com a função média, dele fracionar esses números, e tem produto que não pode ser fracionado, ele tem que ser um número inteiro. Então, treine bastante, função soma e função média. Dependendo de onde você for trabalhar, pessoal, tá? A gente pode pedir para ele colocar o separador decimal. O que é o separador decimal? É o ponto para separar aqui, o milhar da centena. Olha só. Eu colocar esse ponto aqui. Vamos fazer esse processo? Vou clicar aqui no 1234, vou arrastar até o último valor, para pegar todos os números. Vou vir aqui dentro do nosso grupo número. Dentro do nosso grupo número, nós temos essa ferramenta aqui, que é o separador de milhar, que é esses 3 zeros aqui. Vou dar um clique em cima dele. Olha lá o que ele faz. Ele coloca o separador de milhar, que é o ponto, e ele coloca a vírgula, que é o separador decimal. Só que eu não quero o vírgula 00, porque eu não estou falando de preço, estou falando de quantidade. Então eu vou apagar as casas decimais, que não há necessidade. O que eu vou fazer? Vou vir de novo aqui no grupo número. Dentro do grupo número eu vou clicar aqui, diminuir casas decimais. E aí ele vai tirar esses números, vírgula 00. Então, um clique, tirou um zero, outro clique, tirou outro zero. E aí a gente ficou com os números com um ponto, que fica muito mais fácil a leitura, né? 2.626, 4.044, 2.714, 4.399. Ficou bem melhor até para fazer a leitura. Porém, eu estou achando que essa coluna está muito grande. Março também está muito grande. Vou vir aqui, vou diminuir um pouquinho a coluna de março. Vou diminuir também a coluna da média. Clicando aqui nas divisões. Pronto. Agora a gente vai vir aqui para a área de pesquisa. E na área de pesquisa é onde que a gente vai usar
as duas funções auxiliares, que é a função desloque e a função corresp. Por que elas são auxiliares? Porque elas não funcionam de forma automatizada sozinha. Elas têm que trabalhar em conjunto. E quando que eu uso a função desloque? A função desloque, que vem de deslocar, ele faz a movimentação do cursor tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos entender esse processo? Então, olha só. Aqui dentro da minha área de pesquisa, eu quero pesquisar pelo produto geladeira no mês de janeiro. Então, aqui eu tenho 2 critérios para ele poder avaliar e me trazer o resultado correto. É aí que entra a função desloque, porque eu preciso de 2 critérios. Qual é o critério? Produto, geladeira. Qual é o mês? Janeiro. Então, como que o desloque se movimenta pela tela? Então, o desloque ele vai ter que fazer o seguinte. Ele vai vir aqui na minha planilha. Dentro da minha planilha, a primeira coisa que ele tem que procurar é o produto. Então, ele vai vir aqui e vai localizar o produto, que é geladeira. Então, ele começa de cima para baixo, o que nós chamamos isso na posição vertical. Depois que ele encontrar o produto, ele vai ter que fazer uma movimentação na horizontal. Por que ele vai ter que se movimentar na horizontal? Para ele procurar o mês correspondente. Por isso que a gente usa a função desloque. Ele vai ter que fazer uma movimentação na vertical para ele localizar qual é o produto. Depois que ele localizar o produto, ele vai ter que se movimentar na horizontal para ele poder encontrar o mês correspondente à minha pesquisa. É para isso que serve a função desloque. E a função corresp? A função corresp ele vai marcar a posição. Então, olha só. Se eu estou procurando geladeira, geladeira é o primeiro item da pesquisa. Então, ele vai marcar lá, está na posição 1. E o mês? O mês é janeiro. Janeiro também está na posição 1. Então, ele vai lá e vai pegar a posição aonde esses itens estão armazenados dentro da minha planilha. Já sabendo como que funciona a desloque e como funciona a corresp, agora a gente pode misturar as duas. Tem dificuldade? Volta às aulas anteriores desse curso que tem lá a explicação detalhada do desloque e do corresp. Eu até sugiro, vai lá, assiste elas, vê como que elas funcionam e volta para cá para poder usar as duas ao mesmo tempo. Beleza? Então eu vou vir aqui, eu quero saber a minha quantidade vendida. De qual produto? Geladeira. De qual mês? Janeiro. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ter acesso melhor. Acho que aqui já está legal. Então eu vou clicar aqui, quantidade vendida. Então a primeira função que eu tenho que usar é a função desloque. Então eu vou digitar igual desloque e vou abrir o parênteses. Então a primeira coisa que ele pede, a minha referência, depois ele pede a linha, depois ele pede a coluna, depois ele pede a altura e depois ele pede a largura. Então ele começa aqui pedindo a referência. A referência, para vocês terem uma ideia, é a primeira célula da planilha. Se vocês entenderem que essa referência sempre vai ser a primeira célula da planilha, isso aqui já vai facilitar demais o seu trabalho. Então eu tenho que pegar primeiro a referência. Então, eu vou vir aqui, qual é a primeira célula da planilha? Produto, barra mês, começa aqui. Essa é a minha referência. Ponto e vírgula. Agora, em vez de eu dizer para ele qual é a linha que ele está solicitando, que está aqui, agora eu vou aplicar a função corresp para quê? Para ele localizar a posição dos meus produtos. Então, eu vou colocar aqui, corresp e vou abrir o parênteses. Quando eu coloco o corresp, ele vai pedir para mim o valor procurado, a matriz procurada e o tipo de correspondência.
Olha só. Então a primeira coisa que eu tenho que fornecer para ele é o valor procurado. Quem é o valor procurado? É o primeiro item de pesquisa, que é o meu produto. Eu quero procurar o produto geladeira. Então eu vou vir aqui onde está escrito geladeira e vou dar um clique. Então, ó, geladeira. Vou colocar o ponto e vírgula. Então, ó, vou pegar o valor que está armazenado na célula I3. Olha só, que é a geladeira. Ficou vermelho para você poder identificar. Depois ele me pede matriz procurada. O que é esse matriz procurada, pessoal? É a coluna onde está os produtos. Então eu tenho que ir lá na coluna aonde estão os meus produtos, que é geladeira, e selecionar todos os produtos. Então vamos lá, ó. Os produtos começam aqui em geladeira e vai até cama de solteiro, ó. Selecionei todos os produtos. Ponto e vírgula. E agora ele pede, Djalma, qual é o tipo da correspondência? Eu quero pegar o valor exato. O valor exato é 0. Então eu vou digitar aqui, ó, 0. Vou fechar o parênteses. Ponto e vírgula. Então tudo isso foi para ele procurar a geladeira. Porém, ele precisa agora localizar o mês. Então eu vou colocar de novo. Corresp. Vou abrir o parênteses. O corresp é para ele pegar a posição aonde está o mês que eu estou procurando. Então ele pede aqui, ó, valor procurado. Quem que eu quero procurar agora? O mês, que é janeiro. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um clique em janeiro, ponto e vírgula. Ele está dizendo, Djalma, o mês está na célula I4. Está aqui, ó, verde, I4. Matriz procurada. Djalma, aonde que eu encontro janeiro? Me mostra para mim a coluna. Então, eu vou clicar aqui em janeiro e vou arrastar até chegar a março, para ele pegar todos os meses da minha planilha. Ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o 0, porque eu quero a correspondência exata. Vou fechar um parênteses, que é o do corresp, e vou fechar um outro parênteses, que é do desloque. Ó, então, esse parênteses é do último corresp e esse último parênteses é do desloque. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com duas funções, ó, desloque, corresp, você sempre tem que verificar se está fechado o parênteses correspondente. Ó. E ele coloca cada parênteses numa cor diferente. Então aqui tem que fechar 2. Vou dar um Enter, olha lá, 1234. Foi o meu resultado em janeiro. Então eu vou vir aqui na minha planilha, geladeira, no mês de janeiro, 1234. Ele já foi lá e buscou os dados corretamente. E se eu mudar aqui geladeira, se eu colocar aqui, ó, notebook, vou dar um Enter. Olha lá, 6.543. Notebook, 6.543. Ah, mas eu quero o notebook no mês de março. Olha lá, 1.221. Então vamos conferir. Ó, notebook no mês de março. 1.221. Está funcionando. Agora ela já está automatizada. Se eu pegar aqui, ó, e colocar TV 32 polegadas no mês de fevereiro, 2.345. Então vamos lá. TV 32 polegadas no mês de fevereiro. Agora a minha planilha já está funcional, está funcionando. Porém, aqui no meu resultado, ele não está com o separador de milhar, que é o ponto. Vou deixar igual. Vou clicar em qualquer célula que já esteja com o separador decimal, ó, qualquer uma, não importa qual. Vou clicar aqui dentro do meu grupo área de transferência e vou clicar no pincel de formatação e vou dar um clique aqui no resultado da quantidade vendida. Olha lá, já colocou.
Então agora a nossa planilha já está totalmente funcional e pesquisando qualquer produto de acordo com 2 critérios de avaliação. Diferente do PROC-V, né? Que o PROC-V você só tem um critério de avaliação usando lá geralmente o código do produto. O que eu tenho que fazer agora? Salvar a minha planilha. Para salvar a minha planilha, a maneira mais rápida é pressionando a tecla F12. Eu tenho que vir aqui do lado esquerdo, clicar aqui em documentos. Dentro de documentos eu tenho que dar um nome para essa planilha, então eu vou colocar planilha de vendas primeiro trimestre. Já guardei. O segundo processo é se eu precisar imprimir essa planilha para entregar para uma liderança, levar numa reunião. Qual é a tecla para imprimir? Ctrl e a letra P. Quando eu pressiono o Ctrl e o P, ele vai vir aqui para a área de impressão. E por padrão, toda vez que eu vou imprimir qualquer documento no Word, ele vem aqui ó, com a folha em pé. Eu tenho que deitar essa folha para ter mais espaço. Então eu vou vir aqui do meu lado esquerdo, aonde está aqui ó, orientação retrato. Eu vou clicar na setinha da orientação retrato e vou procurar a opção paisagem. E aí ele vai deitar a folha e eu vou ter muito mais espaço para detalhar essas opções. Uma coisa que me incomoda muito é o seguinte, são as margens. Olha a margem aqui do lado esquerdo, o tamanho dela, e a margem do lado direito. Isso aqui me incomoda, eu gosto de deixar minha planilha centralizada no meio da folha. Como que eu faço esse processo? Aqui do lado esquerdo eu tenho o botão ó, configurar página. Então eu vou clicar no botão configurar página. Vou vir aqui dentro da guia margens. E dentro da guia margens eu vou clicar aqui, ó, centralizar na página no modo horizontal. Então eu vou ligar horizontal, vou dar um OK. Fica muito melhor ele centralizado aí. Aí depois eu só preciso controlar o tamanho das colunas para poder fazer um ajuste melhor. Mas já ficou muito mais interessante. Outra coisa que nós temos que fazer é colocar aqui no final da nossa planilha o que nós chamamos área de assinatura. A área de assinatura é onde eu vou colocar os meus dados como responsável pela criação desta planilha. Como que eu vou fazer esse processo? Vou vir aqui ó, no configurar página. Dentro do configurar página, eu vou clicar aqui, cabeçalho / rodapé, e vou clicar nesse botão, personalizar rodapé. Rodapé são as informações que vão ficar na parte inferior da folha. Parte inferior. Por isso que eu vou clicar no personalizar rodapé. Vou clicar no personalizar rodapé. Eu posso colocar essas informações na esquerda, no centro ou na direita. Eu tenho como preferência aqui na região central. Então, vou colocar meu nome, Djalma Cardoso. Vou dar um Enter e vou colocar aqui, ó, diretor de vendas. Vou dar um OK e um OK. Olha lá, ele já vai colocar minha área de assinatura aqui embaixo. Outro fator importante, quando a gente está trabalhando com a impressão da planilha, é com relação ao tamanho da folha. Por padrão, o Excel utiliza a folha A4. Mas dependendo da quantidade de dados que você tem dentro da sua planilha, você vai precisar de uma folha maior. E as impressoras que a empresa utiliza para poder imprimir seus documentos, ela tem um limite do tamanho da folha. E uma maior folha que a gente tem para poder imprimir nessas impressoras convencionais é a folha ofício. Então, sempre que eu estou trabalhando com Excel, eu venho aqui do lado esquerdo onde está a folha do tipo A4, que é o padrão, e mudo para a folha ofício, que ela tem um tamanho maior. Eu vou clicar aqui e vou procurar ofício. Olha lá, ela já tem um tamanho bem maior. Agora eu já estou com a minha configuração de impressão pronta.
Agora que eu tenho toda a configuração pronta, eu preciso determinar quantas cópias eu quero. Depois que eu determinar quantas cópias eu quero, eu preciso simplesmente clicar no botão imprimir e ele vai imprimir quantas cópias forem necessárias. Vou apertar o ESC, olha lá, voltou para a minha planilha. Vou diminuir aqui o tamanho, olha lá. Estou aqui com a minha planilha, feita bonitinha, cheio dos detalhes mais relevantes dentro de uma empresa. E aqui embaixo, pessoal, eu criei uma nova planilha para vocês, que é uma planilha de controle do estoque do segundo trimestre. Para quê? Para você fazer o mesmo processo e treinar, para você praticar, para você não esquecer dessas informações. Então não se esqueça, pede a planilha para mim, profdjalma@gmail.com. Mas por favor, não seja tão cara de pau. Vai pedir a planilha? Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Tá indo tudo de graça para vocês. Então façam esse favor aí pro tio, ajuda o canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Treinem aí, pratiquem, porque vocês vão se tornar profissionais melhores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Se cuidem.